Olá pessoal, nós passamos aí algum tempo sem publicar conteúdo, então nós vamos voltar a fazer algumas videoaulas e nós decidimos fazer, por conta de também estar estreando nos cinemas, um filme aí dos mercenários e nós resolvemos reproduzir a arte gráfica para o cartaz desse filme. Então para reproduzir essa arte gráfica nós vamos ter um trabalho para criar essa composição aqui, que seria mais ou menos a marca que caracteriza o filme. E a imagem de um crânio metálico estilizado com algumas armas aqui, como se fosse aí um brasão, né? E nós temos também as imagens dos artistas, nós temos também uma tipografia que nós vamos deixar disponível. Então o trabalho que nós iremos criar é esse trabalho gráfico aqui. As imagens que estão disponíveis nós vamos passar, deixar para download as imagens dos atores. Nós temos também as imagens das armas, são fuzis, são metralhadoras. Nós vamos deixar disponível também pistolas e algumas armas, facas e também aqui kunai. Então nós vamos criar essa composição a partir dessa imagem aqui do crânio. Esse trabalho nós iremos fazer no Photoshop. A primeira coisa que nós vamos fazer é abrir essa imagem, a imagem do crânio. E sempre deixa disponível a imagem final, que é essa daqui. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que inserir várias imagens. A primeira coisa que eu vou dar nome para essa camada aqui eu vou dar o nome de crânio. E as imagens que eu vou inserir, elas vão ficar abaixo e eu vou ter que girar. Como eu vou ter que girar muitas imagens, vou inserir aqui uma imagem, a primeira imagem. Vou escolher aqui essas imagens de armas. Tá? Então, quando eu insiro ela vem com Smart Objects, aí o que eu faço? Eu pressiono a tecla Enter para confirmar e depois eu converto em camadas. E aí vai ficar embaixo da imagem do crânio. Aí eu vou diminuir. As teclas de atalho para diminuir é Ctrl T. A gente já passou, já deixou isso aí em algumas aulas. Só que eu vou ter uma ação que vou repetir várias vezes. Porque como característica aqui eu tenho várias armas. Aí o que acontece? Essas armas estão todas num plano diferente, elas foram giradas. Então como eu vou girar isso muitas vezes, eu vou ter que vir aqui em editar, transformar, girar. Mas aí é que vem o benefício do aplicativo. O Photoshop você pode personalizar e pode criar um atalho para isso. Você pode criar um atalho. Então aqui, em vez de vir toda vez em editar, transformar e girar, deixar a imagem já no padrão, que é essa daqui. Agora eu vou estar com Ctrl T. O que é que nós vamos deixar disponível para vocês? Nós vamos mostrar como você pode fazer para criar, deixar mais ou menos assim, né? Dá um pouquinho, não fazer tão igual. Então nós vamos mostrar para vocês como vocês podem, para automatizar esse trabalho, como criar um atalho para girar. Então, para criar esse atalho, você vai vir aqui em editar, você vai procurar aqui a opção atalho de teclado. Vocês podem ver que eu tenho aqui todos os comandos do Photoshop. É só identificar qual é o comando e determinar uma tecla de atalho. Então, esse comando está aqui no menu editar. Então, eu vou escolher o menu editar e vou procurar o comando. O comando que eu vou procurar é o comando girar. Aí, o que eu faço? Eu clico aqui e eu determino quais são as teclas de atalho que eu vou utilizar. Tá? Se eu quiser utilizar, por exemplo, as teclas Ctrl R, é só pressionar Ctrl e R. Não é? Só que o que ele está dizendo aqui já está sendo usado e será removido do visualizar, porque esse comando Ctrl R no Photoshop é visualizar réguas, né? Só que eu estou querendo utilizar esse comando, então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, aceitar, não é? Clicar em OK. Aí toda vez que eu quiser girar um objeto, eu vou fazer com esse comando. Então vou inserir mais um objeto aqui, inserir, escolher aqui essa outra arma. A mesma coisa que eu vou fazer, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho. Agora eu quero girar, então vai ser Ctrl R. Aí quando eu clico em Ctrl R, me dá a possibilidade de girar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazendo a minha composição. Então, o que é isso aqui? Tá? Deixa eu ampliar um pouquinho mais. Deixa mais ou menos assim. Diminuir um pouquinho mais. Tá? Aí eu tenho a possibilidade, ó, Ctrl R, aí eu já vou poder girar a imagem, que é justamente para criar essa diferenciação, né? Pressiono a tecla Enter e aí eu já tenho
segunda arma para minha composição. Então aqui eu vou trazer essa arma mais para cá para cima. A segunda aqui é a arma 2 e para cá. Ó. Então o trabalho todo consiste para criar essa composição e inserir muitas imagens. Vou inserir a imagem número 3. Essa daí, pressão tecla Enter. Ctrl T se é para dimensionar. Com Ctrl T eu vou dimensionar a imagem. E aí Ctrl R, que foi a combinação de teclas que eu usei, eu vou inclinando as imagens. E aí o que eu vou fazendo? Eu vou fazendo a minha composição. Tornar aqui, voltar para a imagem 2. Mais para cima. Tá? Tem que ter muita paciência, porque eu vou inserir aqui uma quantidade bem grande de imagens. Então, eu deixei disponível aqui um banco de dados de imagens que vai facilitar bastante o seu trabalho. Então, Ctrl R. Né? Nós estamos fazendo um pouquinho diferente da imagem original do filme. Ctrl R de novo, vou precisar girar. Logicamente que isso aqui é a nossa versão, que nós estamos fazendo o trabalho. Eu vou selecionar todas essas camadas e vou arrastar um pouquinho para cá, para cima. Um pouco mais para cá, para cima. E se eu achar que não está legal, eu posso movê-las. Tá? Então, vocês vão ter que inserir muitas dessas imagens. Então, aqui eu tenho uma imagem que é de uma metralhadorazinha de mão. E o que eu vou fazer? Mesma coisa agora, Ctrl R. Girar mais uma vez. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou criando aqui minha composição, né, de armas, porque o nome do filme Mercenários, então essa é a logomarca dele. Então vocês vão ter que inserir, falo para os seguidores, para os que estão aí querendo reproduzir a arte, e tem que inserir muitas dessas imagens. Tá? Tem que ter um pouquinho de paciência, o tutorial é um pouquinho demorado. Se estiver muito demorado, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa, vou fazer a composição e depois nós iremos dar sequência. Inserir aqui mais uma outra imagem. Então esse é o trabalho que mais vai tomar tempo, seria fazer isso, né? Fazer essa composição, fazer esse arranjo aqui com as armas. Ctrl R mais uma vez. E aí, criando a composição, né? Criando a composição. Então aqui, como ficou fora do plano, ajeitar mais um pouquinho. É importante tentar fazer aí a coisa ficar personalizada, né? Até essa parte aqui eu vou utilizando algumas dessas armas. Depois eu vou ter que usar armas menores, né? Essa outra imagem aqui, pressionando a tecla Enter, Ctrl T para reduzir. E aí, como nós criamos um atalho, foi a tecla Ctrl R para girar, porque nós vamos ter que fazer isso várias vezes, né? Ctrl T de novo. Agora nós vamos inserir armas pequenas, né? Então, as armas que nós vamos inserir serão essas pistolas aqui, armas de mão, revólveres. Né? Então vou escolher essa imagem aqui. E aí a mesma coisa, vai reduzindo, diminuir mais um pouquinho, também não ficar tão desproporcional. Essa outra aqui já é outra parte, né, do trabalho. E aí você vai ter que inserir muitas dessas imagens. Um trabalhozinho para fazer essa composição. Você vai ter que inserir muitas imagens para fazer esse trabalho, repito. E aí Ctrl R, que eu estou usando como uma tecla de atalho para isso. Você pode também, se achar que ficou legal a imagem, pode duplicar a camada. E aí pode ir sujando, né? Trazendo mais para cá uma imagem, sobrepondo a outra. Duplicar aqui a camada.
Então, duplicou, aí o que eu vou fazer? Vou trazer mais para cá, porque também seria uma outra imagem. Vou pegar aqui. Ctrl R para então inserir aqui também facas. Vou escolher aqui uma dessas facas. Então a gente vai deixar disponível esse banco de dados aqui com muitas imagens. Então o primeiro trabalho principal é fazer essa composição. Então aqui girar novamente e aí vai inserindo as imagens. É bom ter como referência, né? Então aqui vou girar mais uma vez. É bom aí ter como referência, aqui já é a parte de baixo onde tem as facas, ter como referência o cartaz que você está reproduzindo. Vou escolher aqui mais uma faca. Então sempre trabalhando com os comandos do menu transformar. Então dimensionar e girar, que é muito do que a gente vai fazer nesse trabalho, tem a ver com isso. E essa imagem já vou ter que girar um pouquinho mais. Que movi o centro de gravidade da imagem. Então não era isso que eu queria. Agora essas duas facas aqui, vou mover um pouquinho para baixo, porque elas têm uma diferenciação aqui. Para cá. Pronto. Então, pessoal, quando nós terminarmos, nós vamos ter mais ou menos a composição parecida com essa aqui. Você pode depois vir aqui e fazer uma comparação de como é que está ficando o trabalho. Aqui talvez nós não estemos utilizando a mesma quantidade de imagens, nem as mesmas imagens. E então a vantagem desse trabalho é justamente fazer a coisa um pouco diferente. Se você achar que não está ok, você pode duplicar, repito, a quantidade de camadas, né? E aí pode mover, você ter aí uma coisa um pouco mais, sempre tentando diferenciar um pouco, né? Então aqui as imagens, né? Agora o que nós vamos fazer? Essa imagem do crânio, eu vou desabilitar a visualização. Essas camadas aqui eu vou selecionar e eu vou aqui em camadas. Como eu já fiz essa composição do lado esquerdo, eu vou criar só uma, duplicar e espelhar. Então o que eu vou fazer? Eu vou converter isso tudo em um objeto só. Eu vou escolher mesclar camadas invisíveis, que são as camadas que estão selecionadas e visíveis. Então converti. Aí o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui o crânio. Eu vou diminuir um pouco isso aqui, porque fica um pouquinho menor. Ou maior, aí vai ficar mais ou menos nessa proporção. Uma tecla Enter. Agora eu vou duplicar com o botão direito, né? E aí eu vou espelhar. Então aqui em transformar, vou escolher a opção girar. Transformação girar horizontalmente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou trazer para cá. E aí eu vou ter a outra parte da composição da imagem, né? Então, o que eu vou fazer agora? Selecionar as 3 camadas. E aí eu tenho praticamente a composição quase toda pronta, tá? Sendo que aqui no tutorial eles ficaram um pouco mais com um ângulo tão inclinado, quase próximo ali de 90 graus, né? 90. Aqui ele ficou um pouco mais aberto o ângulo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou converter esses objetos, todos esses objetos, vou converter em um objeto só. Então aqui em camadas, mesclar camadas visíveis, né? Agora nós vamos aplicar alguns efeitos de luz. Nós vamos deixar ele mais escuro e nós vamos aplicar um efeito de cor. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos escolher aqui a opção selecionar em volta da imagem com a ferramenta varinha mágica. Vou inverter a seleção. E eu vou pedir para ele criar uma sobreposição de gradiente, que é justamente para deixar ele mais escuro. Então aqui eu vou colocar como parâmetro principal a cor preta. E aí fica muito a critério de como você vai fazer. Eu vou deixar ele com essa cor mais escura. Vou deixar um tom um pouco mais cinza.
E aí você vai utilizar também, personalizar da maneira que você acha mais conveniente, né? E sendo que eu vou ter que vou ampliar um pouquinho, eu vou apagar algumas partes aqui que eu não acho que tenha ficado muito interessante. Antes disso, eu vou voltar para cá, vou fazer uma seleção novamente. E vou criar uma camada, né, acima. Essa camada eu vou... Desculpa, que eu criei um grupo de camadas. Então, criar uma camada. Essa camada aqui eu vou pintar na cor vermelha. Vou escolher um pincel, escolher uma amostra de cor, pode ser uma cor vermelha. Mexer aqui na paleta, deixar uma cor vermelha um pouco mais forte. Vou usar um pincel, o pincel que eu vou usar é um pincel suave, um pouquinho maior. E aí o que é que eu vou fazer? Vou pintar, inverter a seleção, né, que não inverti. Agora eu tenho só a parte de dentro. Aí eu vou pintar só essa parte aqui de dentro da imagem. Uma pinceladazinha só nas partes mais, né, mais externas. Então aqui também passar de uma vez, ó, pincelado. Pronto. E agora mudar a mesclagem da camada. Escolher aqui a opção luz indireta. Tá? Se você achar que ficou aí na cor que você acha que está ok, você pode mudar também, escolher a opção sobrepor. E aí você vai decidir como é que você quer, né, sobrepor ou luz indireta. Tá? Pode também, se quiser, duplicar a camada para deixar um pouco mais forte, vai ficar um pouco mais saturada. Sendo que nessa camada que nós criamos aqui, o mapa de gradiente, eu vou usar uma borracha. Vou usar uma borracha convencional do Photoshop, uma borracha diminuir o tamanho, né? E aí vou tentar tirar só algumas cores daqui. Aqui também dos olhos. E principalmente aqui também nessa parte, né? Então apagar também aqui em cima. Não deixar muito escuro, não deixar também tão... né? Tem aqui a outra cópia que nós fizemos. Então você vai apagando aí as partes, vai deixando da maneira que você acha que melhor. Então essa parte da composição da imagem nós já fizemos. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos mais uma vez aqui em camada, mesclar camadas visíveis. Isso aqui fica somente como um objeto, né? Então diminuir um pouquinho. Aqui em cima ficou inclusive um resquício da pintura. O fundo do cartaz é na cor branca. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui uma camada. Essa camada aqui vai ser o fundo, background. Vou preencher com a cor branca. Olha aqui a cor branca. Nós vamos inserir a imagem dos artistas. Procurar aqui na outra, só tecla Enter. Vou converter essa imagem, essa aqui em camada. E aí nós vamos trazer um pouquinho para cá para cima, se for necessário. Nós iremos depois, a gente pode depois até preencher com a cor. Esse jeito aqui tá ok. Depender muito de como é que você vai querer o acabamento da sua imagem. Agora, entre essa camada e essa outra camada, nós vamos criar uma outra camada e nós vamos preencher com a cor preta. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui ferramenta laço poligonal e eu vou desenhar, né? Desenhar um triângulo, cor preta. Eu vou preencher com a cor preta para criar esse efeito aqui. Pode ver aqui como tem esse efeitozinho aqui na cor preta, esse preenchimento. Aí eu vou usar aqui a cor preta. E aí nós já temos o trabalho aí, já está ficando pronto, né? O nosso trabalho já está quase todo pronto. E então o que está faltando aqui? Está faltando instalar a fonte e digitar aqui o nome dos artistas. Então a fonte disponível, essa aqui, Base 2. Eu vou copiar. Botão direito aqui, instalar a fonte. E aí eu vou escolher a cor preta, já está configurado com a cor preta.
Eu vou digitar aqui o nome. Vou procurar a fonte, no caso, Base, foi a fonte que eu instalei agora há pouco. Comentar o tamanho, né? Não vou deixar no tamanho 14, vamos deixar aqui no tamanho 60. Aumentar aqui essa palavra que for muito pequena, deixar com o tamanho 36. Também tem que ficar com a fonte que foi utilizada agora, né? Fonte Base. Aumentar mais um pouquinho. Eu vou selecionar esse texto e vou vou alinhar em relação ao centro da background, que é esse aqui. Então, eu seleciono aqui em cima, eu tenho como já centralizado. A parte de cima, vocês vão ter que reproduzir também, nós vamos ter que reproduzir o nome dos artistas. Então, aqui estão Stallone, Jason Statham, Jet Li, Landgren. Então, o nome dos artistas, né, dos protagonistas principais do filme. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse texto. Desculpa, seleciono, vou duplicar essa camada onde eu tenho o texto, tá? Então eu vou modificar aqui o texto, né? Então aqui vai ser Stallone, o nome do artista, né? Escolhi aqui a cor vermelha. E aí nós vamos modificar, deixar aqui em cima. Ampliar um pouquinho. E aí nós vamos digitar o nome dos outros artistas. Então, aqui pela ordem, pela sequência, né? Então, Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren e Jet Li. Então, diminuir um pouquinho. Esses nomes vão ficar aqui no centro, então acho que nesse tamanho aí. Deixar aqui. Bora ver se tá. Aqui vem Randy Couture, Austin, Cruz, Rourke, Willis. Então vai pressionar aqui dentro, né? Tecla Enter. Austin Cruz e quem mais? Aqui vai ter também Rourke e Willis. Mickey Rourke e Bruce Willis. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou selecionar os objetos, todos os objetos, inclusive as tipografias, e eu vou centralizar em relação ao plano de fundo. Então, Expendables, os mercenários. E aqui, você colocar mais um texto aí, né? Mostrando, deixar desse jeito aqui. O mais importante é fazer essa composição toda. E toda vez que nós fazemos o trabalho, você tem a possibilidade no Photoshop de deixar o arquivo com uma quantidade de camadas. E pode também achatar. Se quiser manter os arquivos, salva com a extensão PSD. Já tem um arquivo pronto. E depois vem aqui em camadas. Se for publicar na internet, se for levar para uma impressão,
achatar imagem, você tem o arquivo já todo pronto aí, achatado. E aí para salvar o arquivo, vai lá em salvar como, procura aí as extensões, no caso a extensão preferência seria PNG. Então aqui dá o nome para o arquivo, cartaz mercenários, os mercenários, né? E aí salvar o arquivo. E aí a versão que nós fizemos aí para o cartaz, você pode colocar mais alguns textos, mas a ideia principal é essa aqui, né? Dos artistas, o trabalho da composição. Então nós passamos um tempo sem publicar conteúdo, nós voltamos agora, então espero que vocês curtam, recomendem, né? Compartilhem, espero que seja de utilidade para todos vocês. Pessoal, então, obrigado, na próxima a gente dá sequência.